Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, endereços telemáticos, eletrônicos, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Temos também no YouTube mais de 11 mil vídeos, é só você digitar @Paulo Roberto Maciel 7919, ou então digite somente Paulo Roberto Maciel, aí no campo de busca do Google, e você chega lá ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, e Jesus Cristo estará sempre conosco. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Yeshua. Shalom. Vamos às informações, então, deste vídeo. Liturgia referente ao dia 28 de junho de 2025, sábado. Imaculado Coração de Maria. É um dia especial, uma missa própria. Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Isso acontece dentro da 12ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas. Temos também a cor branca neste dia, por causa de Maria, né? A cor branca, cor da pureza. No rito temos a missa própria com o ofício da memória. Olha, nós vamos à primeira leitura neste momento, depois eu vou explicar o que acontece neste dia, o que está previsto de acordo com a doutrina católica apostólica romana. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 9 ao 11. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, salmo que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículos 1, 4 ao 5, 6 ao 7, 8º ABCD. Vamos, e temos também o refrão, primeiro A. Vamos ao refrão então, para repetirmos depois. Meu coração se regozija no Senhor. Repitamos. Meu coração se regozija no Senhor. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se regozija no Senhor. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz quem era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se regozija no Senhor. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre, faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração se regozija no Senhor. O Senhor ergue do pó o homem fraco,
Do lixo ele retira o indigente para fazê-lo assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se regozija no Senhor. Repitamos. Meu coração se regozija no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. O Evangelho é escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo, São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Vamos primeiro recepcionar o Evangelho com a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Bendita é a Virgem Maria, que guardava a palavra de Deus, meditando-a no seu coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então, é uma missa especial em homenagem a Nossa Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que trouxe o Deus humanado. Ficou com ele na barriga por 9 meses, né? Foi fertilizada pelo Espírito Santo de Deus amando, do Criador do universo, do Pai Celestial. E aí nasceu Jesus. E aí está a Santíssima Trindade. O Pai enviou o Espírito fertilizou Maria, e dessa fertilização nasceu o Deus humanado, Jesus Cristo, Yeshua. Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, vamos saber um pouco da celebração do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Aqui no livro Igreja em Oração diz o seguinte: Memória mariana de origem devocional instituída pelo Papa Pio XII. A atual celebração convida-nos a meditar sobre o mistério de Cristo e da Virgem em sua interioridade e profundidade. Maria, que guarda os fatos e as palavras do Senhor, meditando-os em seu coração, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 19, ela é morada do Espírito Santo.
sede da sabedoria. Nela está a sabedoria. Lucas capítulo 1, versículo 35. Imagem e modelo da igreja, que escuta e testemunha a mensagem do Senhor. Lucas 11, versículo 28. Imaculado coração de Maria, aquele que acolhe. Coração de mãe, compreende e, sobretudo, ama. Olha, a memória do Imaculado Coração de Maria é celebrada logo após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Isso é muito significativo. Além de marcar a unidade entre mãe e filho, apresenta-nos Maria como modelo e exemplo, como aquela que soube, por graça de Deus, assemelhar seu coração ao de Jesus. A primeira leitura do profeta Isaías, que tem como pano de fundo a expectativa da libertação do cativeiro e as dificuldades que o povo enfrenta, fala-nos de um tempo messiânico, no qual tudo isso será transformado em plenitude. O Evangelho quer transmitir que, quando a família de Nazaré volta para casa, depois das aflições passadas por Maria e José em Jerusalém, ela conservava no coração todas estas coisas. Versículo 51b. Desse modo, o coração de Maria é refúgio, segurança e abrigo para todos os pecadores que, nas angústias e agitações do tempo presente, se asseguram em Deus. Então, que belíssima explicação, né? Muito bom. Vamos homenagear Santa Maria, Mãe de Deus, Imaculada em tudo, né? Tem o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, né? Maria Imaculada, sem pecado. Aqui está ela, minha mãezinha do céu. Maria Santíssima, rogai por nós junto ao seu Filho Jesus, abençoai-nos. Jesus esteja sempre conosco, não nos abandone. Bem, agora temos os santos do dia, que seguiram o que Jesus mandou, assim como Maria também, né, gerou o seu filho e seguiu aquilo que determina a orientação da igreja, já que Jesus é Deus, Deus humanado. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Maria é o corpo da igreja, é a mãe da igreja. Pertence ao corpo da igreja também. Bem, vamos aos santos. São Paulo I é santo de 28 de junho. De acordo com o site do Vaticano, Paulo I, caso único na igreja, foi o primeiro papa a suceder seu irmão Estevão II, também papa, após o seu falecimento. E isto aconteceu no século VIII. Este homem bondoso governou a igreja, cujas terras foram invadidas pelos lombardos, mas recebeu ajuda dos francos. Paulo I salvou muitas relíquias cristãs dos saques. São Paulo I, rogai por nós. O primeiro papa a homenagear o apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo. Santo do dia 28 de junho, São Argemiro de Córdoba, mártir, faleceu no século VII. Em Córdoba, na Andaluzia, sudoeste da Espanha, Santo Argemiro foi mártir, monge já de idade avançada durante a perseguição dos mouros no reinado de Maomé II, diante da ordem do juiz de renegar Cristo, fez uma solene profissão de fé na Trindade Santa e começou a rezar o credo quando foi morto pela espada. Santo Argemiro, mártir de Cristo Jesus, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 28 de junho é Santo Irineu de Lyon, França.
Lyon fica na França. De acordo com o site do Vaticano, Irineu era natural da Ásia e nasceu provavelmente em Esmirna, mas viveu na Gália em 177 d.C. Ainda jovem, teve como professor o bispo Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo São João. Para evangelizar celtas e germânicos, ele aprendeu as línguas destes povos, conhecidos como os bárbaros. Celtas e germânicos eram os bárbaros, violentos. Uma das heresias que enfrentou foi o gnosticismo, um movimento filosófico-religioso segundo o qual a fé ensinada pela igreja era apenas simbolismo. Tem muita gente que ainda acredita nisso hoje. Está agindo como herege. Dos seus escritos sobraram apenas 2 obras. Os 5 livros intitulados Contra as Heresias e a Exposição da Pregação Apostólica. Na sua obra Contra as Heresias, ele diz que a igreja, não obstante esteja espalhada pelo mundo, preserva com zelo a fé dos apóstolos, como se residisse em uma só casa, como se morasse numa só habitação. As línguas do mundo são diferentes, mas o poder da tradição é único e idêntico. As igrejas fundadas na Alemanha não receberam e nem transmitiram uma fé diferente, tampouco aquelas fundadas na Espanha, entre os celtas, nas regiões orientais, Egito, Líbia, o centro do mundo. Para Irineu de Lyon, que expôs com certeza e clareza as verdades da fé, o credo dos apóstolos era a chave para interpretar o evangelho, a glória de Deus. Escreve Irineu de Lyon. Dá vida, por isso, aqueles que veem Deus recebem a vida. Desta forma, aquele que é ininteligível, incompreensível e invisível, torna-se visível, compreensível e inteligível pelos homens para dar a vida a quem o compreende e vê. Quem não recebeu a vida não pode viver, porque a vida só pode ser recebida com a participação do ser divino. Pois bem, esta participação consiste em ver Deus e em gozar da sua bondade. Logo, os homens verão a Deus para viver e se tornarão imortais e divinos em virtude da visão de Deus. Maravilhosa essa mensagem. Santo Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon, rogai por mim. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e o que eu desejo para todos vocês neste dia em que se comemora o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Maria Santíssima, rogai por nós, intercedei por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo, quando suplicamos, oramos e pedimos. Sim, não ou espere. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no início, quando recebi não, eu não gostei. Recebi não e não gostei. É uma reação humana, né? Depois eu pedi perdão a Deus, perdão, Senhor, o Senhor é que sabe tudo, que é onisciente. Eu sou apenas um indigno servo, uma simples criatura. E percebi também, com o passar do tempo, que os nãos que eu recebi de Deus foram as melhores coisas para a minha vida.
Se eu tivesse recebido aquilo que pedi, os sims que eu pedi, não estaria hoje mais aqui. Já estava morto. E aí nem sei se minha alma teria ido para Deus. Agora eu tenho certeza, porque Deus está comigo. Pense nisso. Até o pai terreno ou a mãe terrena dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, né? Onipotente. Imagine. Bem, agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja pronto para ganhar o juízo final com Maria, com Jesus. Para isso, creia em Jesus como Deus. Jesus é Deus, não é apenas um sábio, um revolucionário, nada disso. Tira esse negócio da cabeça, revolucionário, sábio. Jesus é Deus. Ainda que seja sábio, que aceitemos que ele seja sábio, ele é muito além disso. Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E foi Maria Santíssima quem o trouxe ao mundo para humanar-se, tornar-se como um de nós, mesmo com sua divindade permanecendo. É algo, né, inenarrável, indizível, inexprimível, inefável. Gente, é algo de Deus. Nós somos criaturas. Como é que a criatura quer compreender o Criador? Ninguém pode decifrar o Criador. Ele cria, ele dá a vida, ele tira a vida, ele é tudo. Infelizes são aqueles que querem explicações do Criador. Eu não quero explicações dele. Quero ter fé. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Então, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, e aí nos encontraremos na vida eterna. São Paulo apóstolo já disse, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar e nos der um corpo semelhante ao dele quando ressuscitou. Leia sobre Jesus ressuscitado. Ele entrou na sinagoga, aliás, entrou no cenáculo. Poderia ser sinagoga, mas ele entrou no cenáculo onde os apóstolos estavam amedrontados, passando pela parede, e não derrubou a parede. Podia ficar sem comer e sem beber, mas ele bebeu e comeu com os apóstolos. Já pensou? É um corpo que não está sujeito a esse tempo e esse espaço. Corpo divino mesmo, criado por Deus. Ele modificou a aparência para os discípulos de Maús, para Maria Madalena, para os próprios apóstolos, que não o reconheceram quando ele estava na praia, preparando um alimento lá para os seus discípulos, os seus apóstolos. E ele desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição. Elevou uma refeição aos céus, abençoava e de repente desapareceu da frente dos discípulos de Emaús. E foi aí que eles reconheceram que era Jesus ressuscitado e foram avisar para os apóstolos que estavam lá em Jerusalém ainda amedrontados. E Jesus também subiu ao céu, elevou-se ao céu, ressuscitado. E os apóstolos ficaram olhando. Ah, meu Deus, como pode isso acontecer? Aí um anjo apareceu. O que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer gloriosamente. É algo que eu não consigo imaginar. A volta de Jesus, juízo final. Não consigo. Eu tento imaginar, mas é grandioso demais. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou simplesmente digite Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. A paz de Deus, a paz de Cristo Jesus.